Olá, pessoal. Mais uma questão da UQSP, ano 2023, questão 22. Tempo para lerem a questão. Então, aqui a gente tem uma situação onde o carbonato de sódio foi dissolvido em água, né, o Na2CO3. E aí, então, ele vai formar 2Na+, mais o CO3, 2-. Né? Esse daqui quase não interage com a água depois de dissolvido, né? Mas esse sim. Certo? Esse aqui vai tornar a água bem mais básica, né? Então a gente vê que a concentração aqui, o pH aqui está alto, né? Por causa desse CO3 2-. E aí, conforme você vai fazendo a titulação, adicionando ácido, vai diminuindo esse pH de uma maneira mais lenta no começo, depois dá uma queda brusca. Aí uma maneira mais lenta e tem uma segunda queda brusca. Então a gente precisa entender esse fenômeno aqui para conseguir resolver bem essa questão. Então na letra A, ele só pede as equações envolvidas na titulação. Então, primeiramente, só entender a questão do CO3 2-, ele vai reagir com a água, né? Então, ele precisa de 2 moléculas de água, ele vai arrancar um hidrogênio de cada água, né, para ser neutralizado aqui. Então, ele vai virar H2CO3, vai arrancar 2 hidrogênios, e vão sobrar 2 OH-. Né? Então, é por causa destes OH- aqui, então, que a água vai ficar, a solução aí vai ficar mais básica. Mas isso aqui é a reação global, né? Ele não vai fazer com 2 moléculas de água de uma vez, né? Ele vai uma de cada, né? Uma vez de cada. Então, escrever aqui as 2 etapas. Mas ao contrário aqui, né? A global em si, não tem problema. Então, o CO3 2- vai reagir com uma água e aí ele vai formar, primeiramente, HCO3-, né? Vai neutralizar só uma das cargas. E vai liberar um OH-. Beleza, já foi o primeiro. Em seguida, esse íon aqui também ele vai atuar como uma base, né? Vai fazer um processo parecido. Vai reagir agora com outra água. Aqui tem uma reação inversa. Né? E aí, agora sim, ele vai finalizar fazendo o ácido H2CO3. Mais um outro OH-. Ok? Então, essa que é a reação aqui da ionização da água, né? Aí torna a água, essa solução aqui mais básica. E aí, quando você joga na parte de titulação, você vai adicionar o ácido, né? Então, você vai atacar esse OH- aqui, ó. Certo? Esses 2 OH- aqui, em cada etapa, né? E aí é por isso que quando você consegue neutralizar uma das etapas, dá uma primeira queda brusca, quando acaba totalmente o H que já tinha antes. Aí quando você consegue neutralizar totalmente o H da outra etapa, produzido na outra etapa, aí dá uma segunda queda brusca. É por causa disso, né? Mas ele está pedindo aí os pHs envolvidos na titulação, né? Na titulação eu vou ter que adicionar um H+, né? Para neutralizar isso aqui. Então eu vou escrever um H+ de um lado, né? E aí esse vai acabar neutralizando. Eu vou escrever aqui do lado as reações, então, na titulação. Então eu tenho CO3 2-, ele vai reagir com os hidrogênios e vai formar o HCO3-. E aí depois esse HCO3- vai reagir com mais outro hidrogênio, formando o H2CO3. Certo? Então nessa solução eu vou ter tanto o CO3 como o HCO3-. Né? Tem uma reação aí de equilíbrio. Né? E aí a reação global aí dessa neutralização aí, então vai ser CHCO3 2-, mais 2H+, formando então esse ácido fraco, né? H2CO3. Certo? Então a minha titulação está envolvida com esses processos aqui. Aí então vamos aqui para a letra B. Então, é o que eu comentei, né? A primeira variação brusca é quando o H foi consumido no começo.
E a segunda variação brusca é o H referente à outra etapa. Primeiro, volume estequiométrico. Então, a gente vê aqui, ó, que no volume 8 ml, 8 ml de ácido consegue fazer essa primeira variação brusca, né? Então, é esse primeiro volume estequiométrico aqui que ele está querendo. 8 ml. Né? Eu vou pegar aí a primeira parte de neutralização. Depois ele pede qual a quantidade de matéria presente no sal, em mols, né, de carbonato de sódio. Então, essa primeira neutralização, posso pensar aqui através da segunda etapa. Esse OH- foi totalmente neutralizado, né? Então, esse OH- é a quantidade que a gente tem de HCO3-, certo? Por estequiometria, né? Que é a mesma quantidade que a gente vai ter de CO3-, né? Que é a mesma quantidade do sal, né? Que a gente tem, né? Né? A reação do sal está aqui, estava ali em cima, né? Então, a quantidade do CO3- é a mesma do Na2CO3. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra, vai voltando aí. Então, eu preciso saber quantos mols de H+ eu precisei usar para cancelar isso aqui, né? Certo? E a gente consegue ver aqui na questão, ele tem 8 ml, né, que eu já anotei na letra A. Mas é uma concentração de... onde é que está aqui? 0,1 mol por litro, né? Então, 0,1 mol por litro e eu usei 8 ml, né? Quanto é que vai dar isso aí? Vamos fazer aqui do lado. Então, o número de mols aí vai ser 0,1 mol por litro vezes 8 ml, né? 8 vezes 10 a menos 3 litros. Então, isso daí vai dar 8 vezes 10 a menos 4, né? Essa é a quantidade de mols que eu tenho de H+, né? Como eu já falei, de H+, que vai neutralizar isso aqui. Mas, voltando aqui, é a mesma quantidade que a gente tem do sal, né? Então, qual é a quantidade de matéria presente no sal? É isso ali. 8 vezes 10 a menos 4 mols de carbonato de sódio. E a pureza do sal, em porcentagem. Então, a gente tem a quantidade inicial de sal, era 1,93 gramas, né? Então, é só converter isso em mols. Aí a gente consegue fazer uma comparação com a quantidade que ele tem ali embaixo. Então, essa pureza essa pureza aí vai ser primeiramente eu tenho que converter em mols ali em cima, né? Quanto que era? Era aí 1,093. Então, vamos ver quantos mols. Opa. Não, eu falei o contrário. Vamos ver isso daqui em gramas, quanto que é, né? Então, isso aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 4 mols. Eu vou multiplicar pela massa do Na2CO3, né? Ele até falou aqui, né? A massa do Na2CO3, 105,99, né? Então, vou multiplicar aqui, ó. Aí, isso vai me dar a quantidade em gramas, né? Que eu vou ter aqui, né? Aqui eu tenho o número de mols, aqui é a quantidade em gramas de cada mol. Então, vamos ver aqui essa conta, quanto aqui dá. 106, né? Aproximadamente aí. Vezes 8. Então, eu tenho 848 vezes 10 a menos 4. Só fazendo aqui essa anotação científica, eu vou voltar aqui essas duas casas. Então, vai ficar aqui 8,48 vezes 10 a menos 2 gramas. Essa é a quantidade de massa de realmente que eu tenho do sal, né? Só que o que eu tinha lá era 1 grama. Então, essa minha porcentagem aí vai ser esta quantidade dividido por 1,092, não era isso? Deixa eu voltar lá. 93, 1,093.
só fazer, então, essa conta aqui. É 8,48. Então, deu próximo de 7,75. Então, eu tenho 7,75 vezes 10 a menos 2. Né? Que isso aqui vai ser, então, 7,75%. Vai ser essa minha porcentagem de pureza, então, que eu tenho de sal.